Fala moçada, professor Felipe Rosal. Gente, passando aqui para comentar as nossas questões de Química Inorgânica e Química Geral. E aí a gente vai para a nossa primeira questão do nosso simulado, que é a questão de número 96. Essa questão ela vai estar relacionada a forças intermoleculares e ponto de ebulição, temperatura de ebulição, bem como as massas molares. Gente, quando a gente fala em temperatura de ebulição, a gente tem que primeiro entender o que é ebulição. É quando você tem, em regra, a mudança do estado líquido para o estado de vapor de uma substância. E aí, para que você promova essa mudança de estado, é necessário que você quebre as ligações que mantêm várias moléculas daquela mesma substância unidas. Exemplo, se você tem água no estado líquido, é porque você tem várias moléculas H2O unidas. Várias moléculas unidas. E essa união ela ocorre por uma força intermolecular que é muito forte, que é a ligação de hidrogênio. Então, a partir do momento em que você consegue romper aquela ligação de hidrogênio, as moléculas se dispersam e estão livres no estado de vapor. Pois bem, essas forças intermoleculares elas têm um grau de força. As ligações de hidrogênio são as mais fortes, enquanto as de polo induzido são as mais fracas e as de polo permanente são intermediárias. Lembrando que de polo induzido são ligações intermoleculares que acontecem entre moléculas que são apolares. As de polo permanente ocorrem entre moléculas polares. E as ligações de hidrogênio acontecem entre moléculas polares, só que com um grupo restrito do H-FON, e a gente vai ver já já. Então a nossa questão número 96 traz como enunciada a seguinte informação. As interações intermoleculares estão intimamente relacionadas com as propriedades termodinâmicas de líquidos, sólidos e gases. Logo, o entendimento de tais forças intermoleculares é de extrema relevância, se quisermos entender o comportamento desses sistemas químicos a nível molecular, como por exemplo a temperatura de ebulição. E aí ele te dá os dados de massa molar de 4 substâncias em que o hidrogênio se liga com os elementos do grupo 6A da tabela periódica: oxigênio, enxofre, o selênio e o telúrio, né? E aí você vai ter o H2O, massa molar de 18 gramas por mol, H2S, massa molar de 34 gramas por mol, H2SE, 81 gramas por mol, H2TE, 130 gramas por mol, tanto dessas 4 substâncias, e pede o seguinte: o gráfico que relaciona corretamente a temperatura de ebulição e a massa molar dos hidretos moleculares pertencentes à família dos calcogênios é... Gente, entenda, massa molar interfere no ponto de ebulição? Interfere. Qual é a interferência? Quanto maior a massa molar de um composto, maior a sua temperatura de ebulição. Lembra lá da química orgânica? Se você for pegar um metano, a temperatura de ebulição do metano é muito baixa. Por quê? Porque a massa molar dele é pequena, ele só tem um carbono. E é claro que existem outros fatores, mas se você pegar um composto com 15 carbonos, aí a massa molar dele já aumenta. É claro que existem outros fatores, como superfície de contato, que interferem. A cadeia carbônica é normal, a cadeia carbônica ramificada, mas em regra, quanto maior a massa molar de um composto, maior a sua temperatura de ebulição. Mas quando a gente olha para a água, a gente olha para o H2S, para o H2SE e para o H2TE, quem tem a menor massa molar dos 4 é a água. Então, na teoria, a água deveria ter o menor ponto de ebulição. Mas por que a água não tem o menor ponto de ebulição? Porque de todas as 4 substâncias que estão aí, a única que consegue realizar ligação de hidrogênio é a água. Lembre-se, ligação de hidrogênio é aquela força intermolecular em que você tem o grupo H de uma molécula ligando-se ao grupo FON de outra molécula. Então você teria, a exemplo do que acontece com a água, o oxigênio de uma molécula se ligando ao hidrogênio da outra. E essa força intermolecular é muito forte. Quando ela rompe, a molécula vira vapor, ok? Então, apesar de a água ter a menor massa molar das 4 que foram mencionadas, ela é a que tem o maior ponto de ebulição em decorrência da força intermolecular dela, que é a mais forte. Então, é natural que você enxergue no gráfico a primeira substância, que é a água, como tendo a maior temperatura de ebulição. Mas aí, quando eu vou comparar com a segunda, que é o H2S, nós já temos um aumento na massa molar, mas um decréscimo na sua temperatura de ebulição. Professor, por que a gente tem um decréscimo na temperatura de ebulição? Porque o H2S ele já não se liga a outras moléculas, ó, H2S, ele já não se liga às outras moléculas por ligação de hidrogênio, porque ele não faz parte do grupo H-FON. Então o H2S ele se liga por ligação de polo permanente. Então é natural que quando eu compare o ponto de ebulição da água, que tem massa molar menor do que o H2S,
a temperatura de ebulição da água seja maior por conta da força intermolecular que ela exerce, que é a ligação de hidrogênio, que é mais difícil romper. Então é natural que você tenha a água como sendo a substância de maior temperatura de ebulição, e ela vai ter posteriormente o acompanhamento do H2S, que tem um decréscimo enorme. A temperatura de ebulição dela vai cair, ó. Se eu for comparar, aqui embaixo já vai estar de quem? Do H2S. Só que, lembre-se, essas outras três substâncias, H2S, H2SE e H2TE, não realizam ligação de hidrogênio, elas realizam dipolo permanente. Então, nesse momento, quando as três substâncias realizam o mesmo tipo de força intermolecular, o fator determinante vai ser a massa molar. Quem tiver a maior massa molar vai ter a maior temperatura de ebulição, e é por isso que o nosso gráfico volta a subir. Porque quando ele cai, ele só caiu porque a água que está lá em cima realiza ligação de hidrogênio, portanto tem maior temperatura de ebulição. Quando eu comparo com o H2S, é natural que a massa molar aumente, né? A massa molar é bem maior do que a da água, mas a temperatura de ebulição diminua. E aí, aos poucos, quando eu for comparando com os outros dois, ela vai aumentando, porque eu tenho um aumento na massa molar. Lembrando, para fixar, força intermolecular mais intensa, ligação de hidrogênio. Professor, por que os outros três, H2S, H2SE e H2TE, vão variar a temperatura de ebulição de acordo com a massa molar? Porque esses três realizam o mesmo tipo de força intermolecular. Então, como critério de desempate, para dizer quem tem o maior ponto de ebulição, a gente vai pela massa molar e, consequentemente, olhando o crescimento das massas molares, o gráfico volta a subir. Alternativa correta, letra A. Beleza?